certo aí? Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus querido, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade, por entrarmos e por estarmos na tua casa, na tua presença, nessa escola bíblica, Senhor, a nossa EBK, onde vamos aprender mais de ti, aprender da tua palavra, dos teus ensinamentos. Te peço que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, na sabedoria daquilo que o teu Espírito tem a nos ensinar nessa noite, para a tua honra e para a tua glória, assim que eu te oro. Amém? Senta aí em nome de Jesus. Pega o outro microfone lá. Lá, pastor. O microfone para poder me auxiliar nas leituras. Querido, fizemos a primeira aula terça-feira passada. Nós estamos agora na segunda lição da Escola Bíblica EBK. E essa segunda lição nós vamos tratar sobre vivendo apenas pela fé em Jesus. Amém? Vivendo apenas pela fé em Jesus. É isso que nos move. O que move a nossa vida cristã e a nossa caminhada é a fé. Amém? Nós não vivemos segundo o que nós vemos, ou não vivemos pela lei. Olha para cá. Ou não vivemos pela lei, mas andamos, vivemos pela fé. É por isso que nós estamos aqui. A nossa fé está em quê? Está baseada, está pautada em quem, melhor dizendo, em Jesus. Amém? Então lá na nossa apostila diz assim: vivendo apenas pela fé em Cristo. O texto base, nós vamos dar início aqui em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas 3:11, que diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. De novo, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então vamos lá para a introdução aqui na apostila, que diz assim: nos primeiros versículos de Gálatas 3, vemos que o apóstolo Paulo estava perturbado com a igreja de Gálatas. Ele chamou os cristãos de tolos. Supostamente, estes irmãos e irmãs haviam compreendido o significado da crucificação de Jesus Cristo e testemunhavam a bênção do Espírito Santo nas suas vidas. Paulo aqui no primeiro momento ele está dizendo e chamou esses irmãos cristãos de tolo. Por quê? Porque eles, essa igreja aqui de Gálatas, esse povo que Paulo ensinou, que Paulo conduziu sobre a palavra do Senhor, foi instruído pela graça, foi instruído a respeito da fé, por meio de Jesus Cristo. Só que aqui Paulo está exortando o povo, falando assim: olha, vocês aprenderam que nós precisamos viver apenas pela fé, só que vocês esqueceram. Vocês ainda continuam recebendo ensinamentos e instrução que vocês precisam viver por lei. Então Paulo aqui está exortando este mesmo povo que tem aprendido da palavra da verdade, a respeito da graça e da fé, mas tem sido conduzido por ensinamentos errôneos. Então vamos entender aqui. Diz assim: contudo, o que eles estavam a fazer desapontou o apóstolo. Os cristãos gálatas deixaram-se influenciar por alguns judaizantes, no caso do povo judeu, que faziam os cristãos gentios aderir às práticas carnais. O que são esses cristãos gentios? Quem sabe me falar aí? O que é um gentio? Quem é denotado ou denominado como gentio? Um povo gentio. Gentio é todo aquele que não é
judeu, certo? Esse é o povo gentil, certo? Você tem uma apostila aí que pode dar para os irmãos lá atrás e se juntar com alguém aí. Hã? Ah, tá no PDF? Ah, pegou lá, né? Aí, ó. Glória, pode ser. Então, o povo gentil, tá? Presta atenção, o povo gentil é todo aquele que, ainda sendo cristão ou se convertendo ao judaísmo na época, ele é um gentil, certo? Então, todo aquele que não é um judeu autêntico, ele é um gentil. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, os cristãos gálatas deixavam-se influenciar. O quê? Influenciar por alguns judaístas que faziam os cristãos gentios aderir às práticas carnais. O que eram essas práticas carnais na época? Que ele está dizendo aqui: tradições e obras da lei. Sim ou não? Então vamos lá entender. Nós não vivemos por quê? Por lei. Nós vivemos por fé e graça, certo? Em quem? Em Jesus Cristo. Hoje em dia nós ainda temos essas velhas tradições ou não? Algumas. Sim ou não? Ainda temos conceitos, né? Uma coisa é uma denominação, ela estabelecer ordens, maneiras, formas, costumes, e outra elas implantarem nas suas denominações, impor um jugo do que o povo pode ou não pode, desde que se saia daquilo que a Bíblia ensina. O que é isso, pastor? Eu não posso implantar dentro da igreja normas minhas, regras minhas, tá? Aquilo que a Bíblia não te condena. A Bíblia não te condena, tá? Como nós já ouvimos, como não ouvimos? Que se usar um short, você está condenado no ferro. Tem pessoas que se pregam isso. Que se a mulher cortar o cabelo ou pintar o cabelo, ela está condenada. Ela está pecando. Se ela usar um brinco, ela está em pecado. Então tudo isso, se a mulher tem um cuidado com o seu visual exterior, ou algumas denominações, não são todas, mas algumas elas denotam ou tratam que isso quebra princípios ou traz a ela uma fisiologia, que ela não precisa disso. Eles acham que o que importa é apenas o interior, que Deus olha para o nosso interior. O exterior é o que menos importa, e não é por aí. Não é por aí, né? Eu sei que eu falava aqui que hoje em dia nosso corpo é tempo sim, morado no Espírito. Nós temos que ter uma postura com Ele, uma ética com Ele, uma responsabilidade com Ele. Nós não podemos transgredir a palavra, tá? Mas desde quando a mulher se cuida, se zela, fica bonita, até mesmo com o seu esposo ou vice-versa, que ela não leve aquilo como um ato de quê? De aparecer, tem pessoa que pensa assim, se nós estamos tendo morada do Espírito Santo, nós precisamos fazer exercício físico, sim ou não? Então algumas pessoas entram em academia. É bom? É ótimo, desde quando eu entro nesse sentido. Agora, quando eu entro no sentido de expor o meu corpo, de apresentá-lo com outros meios, outros interesses, com outras formalidades, de outra forma, aí é outra coisa. Aí já se torna vaidade. Aí nós estamos pecando, estamos transgredindo aquilo que o ensinamento nos diz. Mas que o nosso corpo precisa ser tratado, precisa ser cuidado. O que nós não podemos fazer é usar dessa forma de cuidado para nos autopromover ou aparecer, ou se tornar algo que chame a atenção de pessoas, no sentido de como tem pessoas que fazem hoje academia e se exibem e falam, não, estou cuidando do tempo do Espírito Santo. Nem sempre é isso, é apenas para aparecer, para se mostrar, né? Então tem que ter certo cuidado, essa cautela nesse sentido, né? Então, continuando aqui, é através da fé em Deus que cada bênção é recebida, desde o
tempo de Abraão até aos nossos próprios tempos, as nossas bênçãos não parecem apenas pela observância da lei, mas pela fé no sacrifício redentor de Jesus Cristo. Paulo disse isso aos Gálatas, corrigindo o seu conceito distorcido da nova vida em Cristo. Primeiro ponto aqui, que diz assim: o Espírito Santo é recebido pela fé. Gálatas 3, do 1 ao 5. Eu queria que a Jacomissa Fran fizesse essa leitura aí. Pega lá, por favor. Primeiro ponto, o Espírito Santo é recebido pela fé. Gálatas 3, do 1 ao 5. Aleluia. Gálatas 3. Vocês estão bem aí atrás? Quer vir mais para frente? Você, já começa antes, aí vai para frente, vem para frente, para a cadeira da frente, se quiser. Vamos lá, pode ler. O insensato, Gálatas, que vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado. Só quiseram saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e quem opera maravilhas entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, tudo, querido, está baseado na fé, tá? Tudo que nós conquistamos e conseguimos pela fé. A fé em quem? Jesus Cristo. Tudo quando você pede a Ele, você pede oração, você precisa pedir a Ele para que Ele peça ao Pai. Não é assim que nós fazemos? Senhor, Pai, faz isso aqui por mim, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Então nós estamos depositando, expressando a nossa fé em Jesus Cristo, tá? Então hoje o justo que somos nós, cristão que somos nós, vivemos tanto pelo que nós enxergamos à nossa frente, os problemas, as lutas, as dificuldades, mas nós vencemos e andamos e vivenciamos a nossa trajetória exclusivamente pela fé, tá? Pela fé. Diz aqui na parte a dependência desnecessária das obras da lei. Paulo pronunciou-se com muita força contra a fraca fé dos Gálatas através da sua constante dependência das obras da lei. Eles tinham caído na loucura de se deixarem influenciar por práticas religiosas. Sabe o que é isso aqui? Olha para cá. Eles se deixavam levar por obras, né? Que se deixavam influenciar. Eles eram influenciados por práticas religiosas. Como era que essas práticas funcionavam? O que acontece nos dias de hoje, né? Vamos lá. Paulo entrou com o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo. Ele entrou lá com a palavra da fé, da graça para aquele povo. Evangelizou, pregou, ensinou, destruiu o povo. E agora, como Paulo era aquele que abria a igreja e precisava ir para outro lugar, abrir outras denominações, outras igrejas, Paulo sempre deixava alguém responsável lá, mas ele não podia estar em várias denominações, que eram locais longe, não tinha a condução que nós temos hoje, carro, avião, aquelas coisas todas. Mas Paulo tinha deixado a igreja implantada e firmada sobre a palavra. Só que outros médicos religiosos, judeus, entravam no meio do povo e começavam a implantar dentro da graça que havia sido ensinado a religiosidade, a lei. Então o povo acabava retendo isso para a vida deles e achando que para eles conseguir alguma coisa através de Jesus Cristo ou através de Deus, eles precisariam ainda estar ali sobre um jugo, sobre uma responsabilidade ferrenha sobre os seus ombros para poder adquirir algo da parte de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando nós conseguimos algo da parte de Deus, nós não conseguimos porque nós somos bons, porque você se acha perfeito,
Tá, estou dentro da igreja direto, estou fazendo isso. Não, é porque a graça dele já nos alcançou. E pela fé que nós temos nele, ele nos abençoa. Você está entendendo? Não é pela fé, não é pelas obras que nós praticamos. Ele nos abençoa porque ele gosta de nos abençoar. É por isso que Deus nos abençoa. Mas aqui o povo estava sendo instruído por esse povo que lá entrava com outros ensinamentos. Ah, o quê? Fazer o quê? Vocês precisam jejuar assim, assim, assim. Vocês precisam santificar assim, assim, assim. Vocês precisam fazer isso assim, assim, assim. Então eles impunham, jogavam o jugo em cima daquele povo pesado, que nem eles mesmos praticavam, que nem eles mesmos levavam para suas vidas, mas implantavam no povo. E o povo acabava trazendo para si e vivenciando aquilo. É por isso que Paulo precisou exortá-los nessa carta. E aos Gálatas daquele precisou exortar. Certo? Como assim, pastor? Nos dias de hoje, como é que funciona? Nos dias de hoje, as pessoas simplesmente olham para você e falam assim: olha, você vai precisar entrar dentro da igreja, vai passar por um estrada de sal grosso, e você tem que passar descalço por ela. Quando chegar do outro lado, você vai ter a tua vitória. É assim? Você vai precisar pegar uma pedra aqui, lá tem um isopor com um gigante, e você vai pegar uma pedra, você vai jogar e acertar aquele isopor. É um gigante que você está derrubando da sua vida. Pela fé você vai fazer isso. É pela fé isso? Não. Nós não precisamos de amuletos. Deus não precisa de amuletos para poder fazer nada na minha vida nem na tua. Não precisamos disso. Por isso que Paulo está falando: nós vivendo apenas pela fé em Jesus. Não tem outra. Não há outra. Você não precisa de sacrifício. Você não precisa de caixinha de surpresa. Está entendendo? Nós não precisamos de caixinha de surpresa. Não precisamos de sacrifício. Não precisamos da vassoura que varre toda a maldição da casa. Não precisamos da água ungida. Não precisamos de nada disso. Jesus não precisa de nada disso para trabalhar na nossa vida. Isso é meros amuletos. Você está entendendo? Que quando eu te entrego uma garrafa com água, eu te cobro um valor por ela. Entendendo? Eu acho que vou até tirar esse vídeo. Eu vou rejogar no YouTube. Eu joguei pedra em mim lá. Mas não vem. Primeiro você faz a campanha. Assim não é? Primeiro você faz a campanha e depois vem o envelope na sua mão. É ou não é? É o seu voto. Voto é bíblico? É bíblico. Desde quando ele tem uma base amparada pela Bíblia. Né? Nós não podemos usar da palavra para poder usurpar bem. Então, Paulo estava exortando esse povo, falando: eu entrei, vocês passaram o que passaram estudando aqui, eu ensinando. É o que eu estou falando aqui com vocês, ó falando. Eu estou ensinando vocês aqui na palavra, abrindo o entendimento, o coração, a palavra está falando com vocês, e amanhã, está entendendo? Se você está entendendo hoje que você vive apenas pela fé em Jesus Cristo, eu estou falando tudo isso para você hoje. Quando é amanhã, você tem uma dor na tua unha, aí tu está falando: pastor, acabou tudo na minha vida. Já pensou? Eu estou te falando que você vive aqui, apenas pela fé em Jesus Cristo. Você tem fé, e a tua fé precisa estar baseada nele, centrada nele. Aí quando é amanhã, acontece alguma coisa na tua vida, você acabou o mundo, acabou tudo, Jesus não pode fazer mais nada, né? Aí alguém te fala assim: vamos ali fazer ali 300 dias de campanha no monte, vamos ali para jogar água lá dentro, vamos varrer a casa da porta da rua, da porta do quintal lá para fora, vamos lavar a casa com água ungida, vamos fazer isso aqui e tudo vai dar certo. Nada vai mudar, irmão. Enquanto nós não entendemos que a nossa vida hoje, ela vive meramente por fé. É por isso que toda vez que Jesus curou pessoas, ele falou assim: tem fé, creia, tenha fé. Tenha fé, tem fé para receber? Creio. Teve um que Jesus falou assim: Senhor, me ajuda. Eu tenho que ter fé, mas a minha incredulidade era tem sido maior. Teve um que falou assim: Senhor, ele foi com fé, Senhor Jesus, e falou assim: Senhor, a minha incredulidade tem sido maior que a fé que há em mim.
Mas Jesus viu a sinceridade daquele homem. Então nós também somos assim. A fé é algo que você luta por ela. Porque a fé todo dia, todo momento, sabe, ela é bombardeada pelos problemas, pela luta, pela fadiga, pelas preocupações, por tudo que acontece, se levanta contra a nossa vida. Certo? Então, continuando aqui, diz assim: eles tinham caído na loucura de se deixarem influenciar por práticas religiosas, que é o legalismo, que supostamente alimentaria a sua vida espiritual. Os gados estavam assim influenciados pelas tradições judaicas, possivelmente misturadas com alguns elementos pagãos. Está vendo? Alguns elementos pagãos. Então ele estava usando de elementos para poder aprimorar a fé deles e conseguir alguma coisa da parte de Deus, que não nos é necessário. A única coisa que nos é necessária é a cruz. Amém? A cruz. É você estar na cruz. O nosso alvo, o nosso foco é a cruz do Calvário, querido. Somente isso, somente Jesus. E os gados estavam a ser influenciados pelas tradições judaicas, possivelmente misturadas com alguns elementos pagãos, e esses estavam a afetar o seu testemunho. O desejo dos gados de manter práticas religiosas que não eram exigidas pelo Evangelho, está vendo aqui? Presta atenção. Como no caso de datas especiais ou observação de acontecimentos históricos. Gálatas 4, 9 e 10. Eu queria que fizesse essa leitura aí, por favor, Jacoliza Fernanda. Gálatas 4, do 9 ao 10. Por gentileza, rapidinho aí. A nossa base é Gálatas, deixa a Bíblia aberta em Gálatas, tá? Gálatas 9 e 10. Vou colocar aqui para mim, por favor. Achou aí? Gálatas 4, 9 e 10. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis viver, guardai dias e meses e tempos e anos. Amém? Olha o que Paulo está só exortando aqui. Mas agora, como conhecendo Deus, antes sendo conhecido de Deus, como tornais novamente a fazer esses rudimentos fracos e pobres? Como agora vocês conhecendo a autenticidade do poder de Jesus, a cruz do Calvário, vocês voltam novamente o caminho atrás e começam a andar nos mesmos rudimentos, nas mesmas práticas, nos mesmos entendimentos outrora, que de nada serviu na vida de vocês, que de nada mudou a vida de vocês. Paulo está dizendo, de nada aquilo que vocês vivenciaram lá atrás foi útil para a vida espiritual de vocês, e agora eu tenho ensinado vocês querem voltar novamente às velhas práticas, que de nada vos servis. É isso que Paulo está alertando e está dizendo. Aqui na parte B, a apostila diz assim: a dependência necessária do Espírito Santo. Então nós precisamos ser dependentes exclusivamente do Espírito Santo. Por quê? Porque somos conduzidos por Ele. E diz assim: o pecado separa as pessoas de Deus. O pecador, pelo seu arrependimento perante Deus, aceita o sacrifício do sangue de Jesus Cristo como o único pagamento pelos seus pecados. Deus justifica o pecador arrependido, independentemente de cumprir a lei, obras da lei ou tradições judaicas. A justificação é recebida pela fé nessas obras redentoras, única e miraculosa
de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo o quê? Paulo está dizendo, olha, pecaram, mas hoje vocês são justificados. Por quê? Pela fé. Hoje vocês são justificados pela fé. Ele está dizendo o quê? Olha, para que o perdão de Cristo possa chegar em vocês e vocês serem justificados, não é necessário mais sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito por Ele, por Jesus Cristo, né? Então não precisa mais de obra nenhuma, nada mais que você faça para poder, Jesus, para poder ser perdoado, você ser perdoado dele. Não, a fé nele é suficiente para você entender. Quando você tem fé, você entende que ele morreu na cruz do Calvário e o seu sangue é suficiente para nos purificar, para nos lavar dos nossos pecados. Você está entendendo? É suficiente. Pecou, mas eu reconheci o pecado, o erro, e eu aqui diante do Salvador eu peço perdão a Ele, reconheço que Ele morreu na cruz por amor à minha vida, e os meus pecados são perdoados. Ele está me justificando dos meus pecados. O que é isso, justificação? O que é justificação? Sabe quando alguém justifica, quando alguém quer se justificar? Nós, por si próprios, não podemos se justificar, podemos? Sim ou não? Podemos ou não? Só se for de um para o outro, não é assim? Se justifique aí para mim. Auxiliar Rafael, ela vai justificar. Não foi eu que fiz isso, aquilo, mas eu não posso perdoar o pecado dela. Não é verdade? Mas ele está dizendo que quando nós somos justificados, não por alguém, uma pessoa normal, somos justificados por Ele. Então não tem quem possa anular o perdão que Ele já nos lançou. As pessoas não podem olhar para você e te apontar ou te acusar dos teus pecados, dos teus erros do passado. Não, por quê? Porque Ele te justifica e fala assim, não, Ele reconheceu o meu sacrifício, o meu derramar de sangue no Calvário por Ele. E eles entenderam que o meu sangue é suficiente para a justificação dos seus pecados. Então, diante do diabo, nós somos justificados. Naquele grande dia do julgamento final, nós seremos justificados. Por quê? Porque o acusador vai falar assim, vamos lá dizer assim, esse aí praticou assim, idolatria, pecou, fez isso, ele é o acusador, a Bíblia diz, e fez isso, praticou isso. Aí chega quem? Nosso advogado fiel Jesus, porque ele vem nos justificar. Não, mas ele fez tudo isso aí. Mas depois que ele me confessou e reconheceu o meu sacrifício na cruz, foi abolido todo o seu pecado. Hoje ele é justificado pelo sangue. Amém? É isso que Paulo está querendo nos ensinar. Aí diz assim, continuando: isto é realizado pelo poder milagroso do Espírito Santo. Romanos 17, quero que Romanos 5, versículo 17, está lendo. E Romanos 8, 11, por favor, faz essa leitura aí, auxiliar Marlúcio. Romanos 8, 11, Caleb. Romanos 5, 17. Isto é realizado pelo poder milagroso do Espírito Santo. Pode encontrar, me avisa. Pronto aí, Nicolas. Romanos capítulo 5, versículo 17. Só 17. Vamos lá, microfone rapidinho aí. Show aí. Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte, reinou porque esse muito mais o que recebeu
da graça e o dom da justiça reinará em Vamos lá. vida, porque... De novo, vamos lá. Porque se pela... Vamos lá. De novo. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. De quem foi a ofensa de um só? Quem foi? Se pela ofensa de um só. Lá no Gênesis, lembra quem foi? Muito mais. Quem? Os que receberam. Espera aí um pouquinho. Vamos lá entender aqui. Porque se pela ofensa de um só. Quem foi esse um só? Lá no Gênesis, Adão. A morte, vai lá. A morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem? Jesus Cristo, né? Por um a morte, o pecado entrou, e por um só também entrou o quê? A vida, a salvação, o perdão, né? Vamos lá, achou aí, auxiliar na luz. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Vamos lá, pode deixar aí, vamos lá. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Continuando, a igreja do Senhor deve encorajar as congregações a viver de acordo com as obras do Espírito, e não pela lei. Devemos ser motivados pela fé e comunhão com Deus, que nos adotou como seus filhos. Paulo foi muito firme ao enfrentar este problema, recordando aos Gálatas, em termos equívocos, o poder justificador de Deus na sua conversão. Tópico 3, tópico 2. O pacto de fé com Abraão é retificado em Cristo, Gálatas 3, do 6 ao 18. Auxiliar Pâmela. Do 6 ao 18, rapidinho aí. Assim também Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado por justiça. Sabei, portanto, que os que são da fé são filhos de Abraão. E a Escritura, provendo que Deus justificaria os pagãos por meio da fé, pregou o Evangelho primeiro a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão benditas. Assim também, os que são da fé são benditos com Abraão, que teve fé. Pois tantos quantos são os das obras da lei estão debaixo da maldição. Pois está escrito: maldito é todo aquele que não persevera em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Mas é evidente que nenhum homem é justificado pela lei à vista de Deus, pois o justo viverá por fé. E a lei não é da fé, mas o homem que pratica essas coisas nelas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão recaísse sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para receber
seja apenas uma aliança de homem, sendo confirmada, nenhum homem pode anulá-la ou lhe acrescentar. Ora, a Abraão e a sua semente as promessas foram feitas. Ele não diz, e as sementes, como se muitos falam, mas fala de uma só. E a tua semente, que é Cristo. Fecha na última. Fecha a última. E isto digo, que é a aliança, que foi antes confirmada por Deus em Cristo. A lei, que veio 430 anos depois. Cadê? Não pode anular, tornando a promessa sem efeito. Amém? Então vamos lá. Ele está dizendo, se nós fôssemos viver por lei, nós não suportaríamos. Porque ou vive a lei completa, ou metade dela não serve. A lei dizia na época que se um filho nosso pecasse contra nós, pais, né, no sentido geral, ele deveria ser levado até a porta da entrada da cidade e ser morto a pedradas. Então, se é para cumprir a lei, tem que cumprir ela por completa. Quem queria pegar o seu filho nos tempos de hoje, porque ele pecou contra você, errou contra você, e levar até certo lugar e matar de pedrada? É a lei, né? Então, Paulo está dizendo que hoje a lei, querido, ela não está mais aqui, nós não vivemos hoje por ela. Porque o mundo não tem mais como ver com a lei. Hoje nós vivemos por fé em Cristo, em Jesus Cristo. É a graça redentora que nos alcançou. Então hoje nós vivemos hoje por Cristo Jesus, pela a graça. Hoje é por essa fé que nós vivemos. A lei, viver pela lei, Paulo estava dizendo àquele povo que não adiantava eles praticar apenas algumas partes da lei, enquanto as outras eram deixadas de lado. Vamos lá, as mais difíceis eram deixadas de lado. Aí aqui nesse texto aqui da apostila, entenda aí o que ele vai falar aqui, Paulo. Aqui está dizendo aqui, ó, na parte A. Abraão alcançou bênção através da sua fé. Tudo que Abraão conseguiu foi por fé, né? O Antigo Testamento também dá testemunho de que Abraão foi justificado pela sua fé, não pelas suas obras. Esta experiência teve lugar durante o seu encontro com Deus e obediência ao seu chamamento e a tudo que Deus lhe tinha mandado fazer, que está lá em Gênesis 12, 7. Diz: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Abraão, que Deus mais tarde lhe deu o nome de Abraão, mais tarde Deus lhe deu o nome de Abraão, deixando a sua terra para ir à terra que Deus lhe tinha prometido mostrar. Embora não soubesse para onde ia, Hebreus 11:8, depois de Abraão ter chegado à terra, Deus anunciou que iria dar essa terra aos seus descendentes, aos descendentes de Abraão. Gênesis 15:6 diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo usou o exemplo de Abraão na sua epístola aos Gálatas. Abraão não recebeu mérito pelas suas obras, mas sim pela sua fé, tá? Então vamos lá. O que nós fazemos na casa de Deus e para com Deus, em ato generoso, de obediência, em tudo quanto fazemos em ato de gratidão, de reconhecimento, mas que isso não nos leva a entender que o que nós vamos viver na presença de Deus vai ser meramente pelas nossas obras, tá? Que não vai ser por nossas obras, tá? A salvação é por obras? A salvação é pelo que você faz? É? Sim ou não? É por graça, tá? A nossa salvação ela não é por obras, ela é por graça. Por que Deus é tão sábio em ter falado e ter deixado essa palavra? Já pensou se nós conseguirmos a salvação por aquilo que você fazia para Deus? Não é verdade? As pessoas fariam, sim,
Imagine se fosse por graça, se fosse por obras, né? Se não é por obras, as pessoas, a maioria das coisas que fazem para aparecer e se engrandecer, usando o nome do Senhor e denominações para apresentar como aquele, aquela, tal. Imagine se nós conseguimos a salvação, fosse para aquilo que nós fizéssemos, não é verdade? Então não é por as obras, tá? Isso você faz porque você reconhece Jesus, você é grato, tudo aquilo mais, a tua generosidade, tudo isso, mas que a nossa salvação, ela não vem por isso, ela não vem por graça, ou ela não vem por obra, ela vem por graça, tá certo? É pelo crer, pelo acreditar. Então aqui, somos abençoados pela fé em Cristo. B, à luz dos planos de Deus para Abraão e os seus descendentes, não há dúvida que o seu caráter moral e não as suas obras constituiria a base da sua obediência. É validade constante das muitas bênçãos do Todo-Poderoso para a humanidade, através do Espírito Santo. Portanto, as bênçãos e promessas de Deus para os seus filhos continuam a ser válidas. A nossa missão como igreja é assegurar essas bênçãos de redenção e provisão para todos aqueles que se unem ao propósito divino. Pelo quê? Pela fé em Jesus Cristo. Então, de novo, está aqui alentando a mim e a você. Tudo quanto vivenciamos e adquirimos na presença do Senhor, vivenciamos por uma fé exclusivamente em Jesus Cristo. Não tem outra coisa, tá? Não há outra coisa, viu? Amém? Eu vou jejuar tal tanto de tempo. Jejum é bíblico. Devemos jejuar para quê? Para maior intimidade, compreensão, entendimento. Mas até para jejuar você tem que ter sabedoria. Sim ou não? Vamos lá. Eu falo que eu vou abrir um jejum para com Deus. Eu falo, Senhor, eu vou fazer um jejum para com o Senhor. Eu tenho que falar disso aqui. E eu quero fazer um jejum, Senhor, parcial. Jejum parcial é quando você não tira todas as coisas da sua vida, tipo água, tal, você deixa água e só se abstém do alimento sólido, né? Então vamos lá. Senhor, eu vou fazer um jejum para contigo de 6 da manhã até 6 no outro dia. Se eu não suporto, não aguento, meu corpo não aguenta o jejum desse, para que eu vou fazer? Está compreendendo? Eu estou fazendo o quê? Um sacrifício de dor. Você está me compreendendo? Sim ou não? Se o meu corpo físico só suporta 3 horas de jejum, eu faço 3 horas de jejum. E o Senhor vai receber, porque o que convém a Deus é o meu coração limpo, puro, diante a Ele, a minha sinceridade. Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Entendeu? Então quando você vê meros religiosos aí, e quando eles fazem jejum, nós não fazemos para apresentar para as pessoas que estão fazendo, não. Se é jejum, é algo entre eu e meu Deus. Fulano, eu estou jejuando. Ei, tem 6 horas que eu estou sem comer nada, não acredita? Aí está andando assim, ó, pegando nos cantos. Não aguenta ver um bolinho, um pedaço de bolo na frente. Não adianta, irmão. Não adianta ser religiosidade. Deus não quer isso de nós. Ele quer sabedoria, obediência na sua palavra e fazer aquilo conforme é necessário fazer. Claro que vai ter uma necessidade maior de um jejum maior, mas quem vai te mostrar isso é o Espírito Santo embaixo da oração. Mas temos que ter cuidado para não estar pegando aquilo que as pessoas querem nos impor a fazer. Está entendendo? Você vê que quando eu coloco aqui a igreja para jejuar, eu falo assim, 3 horas de jejum. Porque não é suficiente. E ainda falo, se você tem diabetes, se você tem uma fragilidade em suportar 3 horas de jejum, faça na medida daquilo que o seu corpo aguente, mas que não sacrifique o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Porque quando o teu corpo padece pelo jejum que você está praticando, isso não é agradável a Deus. De nada adianta eu praticar um jejum onde o meu corpo está sentindo a necessidade de algo.
precisa, sabe, ter aquele momento de adaptação. Para que as coisas de Deus é com ordem e com decência. Não pode ser estipulado pelo que as pessoas falam, não, tá? Às vezes eu vejo aí, 40 dias de jejum, eita, Jesus fez 40 dias, não foi? Foi? No deserto? Mas você fez necessário, porque só ele sabia o que ele precisaria passar na sua trajetória de 3 anos na terra. Então ele sabia o que esperaria ele lá na frente. É por isso que ele foi se preparar. E ele se absteve, não do sólido, ou não da água, né? Sim ou não? Mas ele se absteve de todo tipo de comida. Mas ele teve lá, mas ele bebeu água, porque ninguém pode passar 40 dias sem tomar água. O corpo não suporta. Sem o alimento, a comida, tudo bem. Mas a água, rapidamente o teu corpo começa a se esvair. Tá? Como é que chama? Começa a desidratar. Começa a dar uma desidratação. Então não tem. A água precisa estar no corpo. Certo? Porque Jesus, quando ele jejuou lá no deserto, quando ele foi batizado lá no Rio Jordão, que ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo, ele jejuou 40 dias. Jejuou. Mas foi um jejum que ele não se absteve de água. Tá? Então há vários tipos de jejum aí. Então vamos entender isso aí. Vamos lá, estamos já terminando. Não quero ir mais aqui abaixo. Tópico 3. A lei vem antes da promessa. A lei, ela vem antes da promessa, né? Que é lá Gálatas 3, 19 e 29. Faz aí essa leitura para mim aí, por favor. Irmã Nonato. Rapidinho aí, por favor. Gálatas, a carta que estamos, capítulo 3, versículo 19 ao 29. Vai antes, se precisar mandar parar, tá bom? Eu preciso ganhar um pouquinho de tempo aqui. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo a lei é contra as promessas de Deus, de maneira nenhuma, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça na verdade, tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados pelaquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Então não há gregos, não há troianos, não há preto, não há magro, ele está dizendo isso. Não há rico, não há pobre, todos somos justificados, né? Todos. Aí ele concretiza falando: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Se todos somos de Cristo, somos descendência
de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então a promessa que havia na vida de Abraão também está sobre nossa vida também, né? Continuando para encerrarmos aqui, é o 3, né? O propósito da lei. A nossa herança como crentes baseia-se na promessa e a recebemos pela fé, tal como Abraão fez. Essa herança não vem apenas por cumprimento da lei. No Antigo Testamento, segundo a lei, um homem era considerado amaldiçoado por ter morrido numa árvore ou num madeiro, mas aquele que morreu por nós na cruz trouxe uma grande bênção em Cristo Jesus. Então vamos entender aqui rapidinho, olha para cá. Ele está dizendo aqui que um homem era amaldiçoado por morrer, isso era pela lei, tá? Um homem, quando ele era morto em uma árvore ou madeiro, ele era tido como amaldiçoado. Naquela época, as pessoas que eram, vamos lá, mortos, que eram condenados, né? Eles eram amarrados, colocados em uma árvore e eles eram ali mortos. Então todos aqueles que viam aquela pessoa que era morta numa árvore ou em madeiro, ele era tido como amaldiçoado. Ah, esse é amaldiçoado, um pecado assim, assim, assim. Então agora trazendo para a graça, né, que ali era a lei, agora é a graça. Quando Jesus morreu, ele morreu em quê? No madeiro, não foi? Na cruz. Então ele se fez maldito por quem? Por nós, né? A lei lá do pecado, para quem pecava, aquele negócio todo, se matava, morria no madeiro. Então todos que vivem lá assim, esse é amaldiçoado, maldito, assim, 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 porque ele fez isso, tal, tal, tal. Então ele era morto naquele madeiro. Jesus, trazendo aqui para graça agora, Jesus morreu na cruz, no madeiro. Então ele se fez maldito, para quê? Para nos tirar a maldição. Você está entendendo? Ele se fez maldito e morreu na cruz para livrar-nos da maldição, nos livrar do pecado, nos livrar da perdição. Então foi para isso que ele morreu. É por isso que está dizendo: todo aquele que for morto no madeiro, esse seja amaldiçoado. Então ele se fez maldito por nós, certo? Cristo se fez maldito por mim e por você. Continuando. Um homem era considerado amaldiçoado por ter morrido numa árvore, mas aquele que morreu por nós na cruz trouxe uma grande bênção em Cristo Jesus. Uma bênção em Cristo Jesus. Somos abençoados e livres de qualquer jugo legalista ou tradicionalista que o pacto do Antigo Testamento tinha colocado sobre o povo. Aquilo que eu estou dizendo mais uma vez: nunca permita que a religiosidade ou grandes homens, grandes pessoas que se acham muito intelectual te aprisione, tá? Há um regime a qual a Bíblia não te dá, a qual a Bíblia não te dá. Nós já fomos livres do jugo, fomos livres da escravidão, somos libertos, tá? Então não temos jugos mais, não tem nenhum jugo sobre nossas costas, tá? A graça que nós vivemos pela graça, então não viva sob jugo de ninguém, tá? Nem atente para isso, não. Quando você vê esse certo tipo de coisinha por aí, isso é coisa que o mundo quer implementar na vida do povo. Então quem não tiver autonomia de entendimento para seguir aquilo que a palavra fala, viva aí sob o jugo de homens, tá? Viva sobre o que os homens aí ensinam. Paulo ofereceu uma clara explicação e entendimento em Gálatas 3:2-5, né? E Romanos 3:20-26. Sobre o papel da lei, há para mim, Nicolas, Romanos 3, capítulo 20 ao 26, que eu vou ler aqui rapidinho. Sobre o papel da lei, Paulo diz que, embora apenas guardado a lei, não nos possa oferecer justificação espiritual. Deus, o Pai de Jesus Cristo, exige que cada crente
guiado pelo Espírito, cumpra a lei do amor de Deus aos outros. Carregai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Carregai os fardos uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. O que é que Jesus falou? O que é que a palavra de Deus falou? Qual é o mandamento, Senhor? Você lembra daquele rapaz que falou: Senhor, eu cumpro todos os mandamentos. Qual é o maior mandamento? Ele fala: olha, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Não foi assim que ele disse? Qual é o maior mandamento, meu Senhor? É assim que perguntaram a Jesus. Ele falou assim: olha, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Está lá na lei? Está ou não está? Tá. Não foi nas tábuas da lei que foi assim? Não foi? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas? E amarás, que aí ele disse que tem outro mandamento que é maior que esse, é igual a esse aí, ó. Que os dois se tornem um só. Amarás o teu próximo igual a ti? Não, cumpriu a lei. Ele resumiu o mandamento, a lei todinha, em apenas sim ou não? Porque não adianta, não tem como você amar a Cristo, falar que ama a Deus e não ama o teu próximo. Não tem como. Eu amo a Deus e eu tenho o meu irmão, que é semelhança de Cristo. Eu sou tolo. Claro que tem pessoas que não chateiam aquele negócio todo, mas eu tenho que fazer o quê? Lutar para não ter raiva, não ter ódio. Fica para lá, eu amo sua vida, mas você vem longe de mim. Você vem para lá. Não é porque alguém me fez o mal, isso é assim, gente, que alguém te fez o mal, você perdoa e você tem que estar pertinho de você, vai estar com o assassino do teu lado. Eu já vi pessoas falando: quem perdoa tem que estar próximo, tem que estar perto. Para com isso. Ninguém tenta contra a tua vida e você coloca dentro da tua casa para dormir debaixo do teu teto. Verdade, sim ou não? Quem tem outro entendimento que tem, eu não tenho esse entendimento. Quem perdoa, se eu perdoo, perdoa-me. Não sinto ódio, não sinto nada, eu vivo sua vida em paz. Se eu passar e falar com meu amigo: Pai do Senhor, tudo bem, Deus te abençoe, mas você vai levar, acabou. Entendeu? Perdoei, tenho mágoa no meu coração. Se eu puder ajudar um dia, eu ajudo. Mas o convívio não existe mais. Entendeu? Achou aí, meninas? Vai a lei para comer, né? Rapidinho. Vai me parar aí, tem uns 4 minutos. Uma peça para parar, tá? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus. Cristo para todos é sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém. Pronto. B, para encerrarmos aqui, falando só outra partezinha, rapidinho. Parte B. O privilégio de ser co-herdeiros com Cristo. Temos o privilégio de sermos livres em Cristo. A nova lei em Cristo já não representa um jugo pesado. Ele leva-nos em amor através do seu Espírito Santo a pôr em prática os mandamentos como resultado da justificação das nossas vidas. Cristo batizou-nos pelo seu Espírito. Estamos revestidos da sua santidade e capacitados para cumprir os propósitos redentores para os quais Deus nos chamou. A essência da nossa herança abençoada não nos distingue de outras raças, culturas, etc. Mas sim une-nos a fortalecermos em comunhão com os outros, sem conceitos. A natureza dessa chamada nova aliança compromete-nos a uma unidade de verdadeira fé em Cristo, como herdeiros da sua graça libertadora. Devemos ser muito claros que o Espírito de Deus em nós nos cobriu
com a sua misericórdia quando cremos em Jesus Cristo e aceitamos a sua obra única e maravilhosa que nos libertou de todas as escravidão carnal. Portanto, sejamos coerentes com este evangelho da verdade, mantendo a sua sã doutrina e vivendo a fé que une todos os verdadeiros crentes. Amém? Só para encerrar aqui agora, só a foto que está no quadro aí, ó. Está vendo essa imagem aí, o quadro aí no PDF? Ou na apostila? O que é que você pode me tirar com essa imagem aqui? Nós podemos ver aqui que tem alguém no trono, né? Sim? Esse é o Todo-Poderoso, é o nosso Deus. E tem um anjo aqui e um homem logo à frente desse anjo, com um saco aqui, possivelmente cheio de dinheiro, sim ou não? Essa representação que é dentro do que nós estudamos. O que você me tira com essa imagem? Esse homem está tentando o quê? Tentando o quê? Tentando chegar até o trono, mas ele está querendo chegar até lá, conseguir alguma coisa por meio de pagamento, né? Por meio de uma outra forma, a qual a Bíblia nós estudamos que não é, a não ser pela fé. Não há outro meio de chegar até o trono de Deus, a não ser pela fé. Não é pagando, não é por obra, não é por outra forma, é somente através da fé. Nós temos mais abaixo aqui também um homem segurando 2 cabritos aqui, puxando, né? Está aí? O que é que você entende aqui? Pronto, que não existe, mas não precisamos mais disso, porque isso aqui já passou, ficou lá na lei, agora é graça. O maior sacrifício e o último sacrifício foi feito no madeiro. Por quê? Jesus, que foi o quê? O Cordeiro imaculado. Ele não tinha máculas, não tinha mancha, não tinha defeito, não tinha pecado, não tinha erro. Ele foi o Cordeiro perfeito. Por isso que ele é denominado como Cordeiro Pascual, não é? Né? Ele foi o último sacrifício. Antes, para se chegar no trono, como esse homem aqui está querendo chegar no trono, precisaria chegar até o sumo sacerdote e ele sacrificar um cordeiro, né? Ele mesmo é que sacrificava lá o cordeiro lá dentro do templo, sacrificava para Deus receber e perdoar o pecado do povo, perdoar naquele homem que estava em pecado, né? Hoje não, nós não precisamos de intermediadores. Hoje você mesmo dobra o seu joelho e você fala direto com Deus. Você não precisa de chegar a ninguém para confessar os seus pecados, precisa? Mas nós vemos até o dia de hoje, né? Vai lá, menino, confessar lá os teus pecados, conta lá tudo para o homem, lá o teu pecado, todo que ele vai perdoar os teus pecados. Não é assim? Aí ele vai lá e vai, está perdoado os teus pecados, faz isso aqui. Não é assim? Nós não precisamos mais disso, certo? Por quê? Porque o sangue redentor nos justifica. Então, quando eu dobro meu joelho em um coração quebrantado diante do Senhor, a graça dele vem sobre mim, o seu perdão vem sobre mim. E agora não precisamos mais de sacrifícios nenhum. Esse negócio aí de joelhinho, subindo escadaria e chegando até fulano, a Beltrano e a Cicrano, nós não precisamos mais disso. Tá? Isso são sacrifícios de touro. Colocar um tijolo desse tamanho na cabeça e sair carregando, porque ali é um negócio para conseguir algo. Nós não precisamos disso. Fala direto com o Pai, na sua casa, no seu lugarzinho de adoração, que o Pai vai te responder. Eu tenho certeza disso. Amém? Glória a Deus. Encerramos aqui a segunda lição, a segunda aula. Certo? Glória a Deus. Fica de pé, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Dá só um pouquinho aqui, por favor. Se der a Rafaela rapidinho, só encerra aí para mim poder começar aqui. Em nome de Jesus. Pode encerrar, só encerrar, tá? Deixa aí, tá salvo. Vai perder não. Glória a Deus. Então, Marta. Glorificado seja o nome do Senhor.